Para o budismo primordial, não há outra prática senão através da oração do Dharma sagrado, semear no coração dos seres a semente da iluminação. Essas palavras foram ditas pelo mestre Barágui durante a celebração de Ano Novo de 1964 e mostram a sua preocupação em preservar a essência do budismo primordial, que nessa época alcançava novos fiéis com rapidez. O mestre Barágui jamais deixou de semear a fé por onde passou. Era chegada a hora de colher os frutos do trabalho de sua vida. Nisatsu, o grande amigo e professor do mestre Barágui, faleceu em 1963, sendo substituído o cargo de sumo pontífice por Tanaka Nisshin. A força dos laços entre a matriz mundial e o Brasil continuou crescendo. Sabendo da necessidade de se fortalecer a doutrina primordial para os mais jovens, o próprio sumo pontífice Tanaka visitou o Brasil em 1964, acompanhado de Shimizu Nipaku, uma figura importante para a expansão do budismo primordial no Brasil. Existia o mestre Barágui Nissui Shonin, tinha uma grande afinidade, né, com o Shimizu, né, e o mestre do Shimizu Nipaku era o Tanaka Nisshin. Então, como o Shimizu Nipaku já tinha vindo uma vez, né, e depois faleceu o Karimoto Nisatsu, na sua próxima vinda, ele traria outro alguém, ninguém menos que o mestre dele. Alguém que poderia dar um prosseguimento, né, em algum planejamento mais bem fundamentado, né? E por isso veio junto, né, em 64. E não só o mestre dele, como o bispo do templo de Osaka, Seifuji, que se tornou o Papa, 18º Sumo Pontífice, Nishimura Nichiren Shonin. Então, veio com essas duas pessoas altamente influentes e expansionistas. São bispos dos dois maiores templos do Japão, do budismo primordial. Um de Tóquio, né, e outro de Osaka. Então, olha o planejamento, né, que o Shimizu Nipaku Shonin incorporou, né, para vir para o Brasil. E, de fato, isso aí vingou, porque em 1960... levou o Barágui Nissui Shonin para o Japão em 65 para ser homenageado, e na volta ele já voltou com Mimaki Nichige Shonin. Em 1964, o Shimizu Nipaku voltou trazendo mais um sumo pontífice, o 15º Tanaka Nisshin e o 18º Nishimura Nichiji, e já nessa vinda de 1964, eles confirmaram, né, a partir do ano seguinte, o enviar de missionários japoneses para darem continuidade e auxiliarem o Barágui Nissui no Brasil. Foi quando veio o Mimaki Nichige. A visita do sumo pontífice Tanaka foi um sucesso em todos os aspectos. Foi aprovada, por exemplo, a criação de caravanas de missionários, aumentando o intercâmbio religioso e cultural entre o Japão e o Brasil. Mas o principal fruto da viagem foi um convite. A matriz mundial estava convidando formalmente o mestre Barágui para uma nova visita ao Japão, dessa vez para homenageá-lo. No Japão, quando ele chegou com um terno, uma roupinha tão abarrotada, uma roupinha tão, né, acabadinha, que a primeira coisa que fizeram foi comprar uma roupa nova para ele. Vestiram ele novo e ele foi recebido com todas as honras. Eu nunca vi, né, em toda a história do budismo primordial no Japão, né, alguém fecharem a avenida da matriz mundial e ser conduzido desde a outra quarta assim, em procissão. Fizeram uma procissão para a entrada do Barágui Nissui Shonin na matriz mundial. E o Papa recebendo ele no portão. Então tem registro e fotografia disso até hoje notável. Nunca mais ninguém teve assim uma entrada triunfante. Era o que acontecia nas antigas guerras lá da França, né? Porque é Arco do Triunfo, né? O pessoal ia, vencia a guerra e passava por ali. Então foi uma passeata muito bonita e uma homenagem merecida que aconteceu e eternizou a pessoa dele. Ele foi
para ser homenageado com muito mérito. E com relação à humildade, é renúncia à vaidade que nós aprendemos. Ele não ligava para vaidade alguma. Simplesmente, se você vê a fisionomia dele em todas as fotos que aparecem, a figura dele, não é aquela pessoa que você vê o sorriso o tempo inteiro. O que a gente percebe é um aspecto daquela pessoa que sofreu bastante. Então a vida dele foi sempre essa, né? Não é dar importância às coisas materiais, não é dar importância em nada, somente a missão dele, cumprimento da missão dele. Muitas vezes eu até ouvi um episódio dizendo que ele tinha usado o sapato furado, né? Para fazer visita em algum local, não sei se foi no Japão. As pessoas ficaram falando, mas imagina, né, andando com o sapato furado, esse tipo de coisa. Mas era a característica dele, a personalidade dele, não é? E foi de uma visita que realmente coroou toda a vida que ele teve. É um reconhecimento realmente verdadeiro, né, de uma pessoa que dedicou a sua vida para o Dharma, né? O mestre Barágue chegou ao Japão no dia 22 de março de 1965. As homenagens já começaram na sua recepção no aeroporto. Quando visitou a matriz mundial em Kyoto, ruas foram bloqueadas para que um cortejo desfilasse em sua honra. Curiosos se aglomeraram para ver de perto o monge-herói que vinha do Brasil. Tamanha era a sua fama. Revisitou todos os locais importantes de sua vida, como o templo Butsuryuji, em Otsu, onde foi ordenado, além dos lugares em que pôde homenagear as memórias de Shintaro e Chiyo. Ele sabia disso, por isso que ele foi visitar os locais sagrados, né, por onde o grande mestre Nichiren Dai Bosatsu passou. Ele visitou o túmulo, foi visitar, né, a Chiyo, o túmulo da família dele, os templos que ajudaram ele. Foi uma viagem memorável, né? E mesmo hoje, com empresa de turismo, etc., dificilmente se faria igual. Porque onde ele ia, até canal de televisão chamou ele para aparecer, né? E quem viu aquilo naquela época até hoje não esquece. A missão cumprida, ele talvez tivesse sentido quando estava à véspera da sua morte. Quando ele foi no Japão, acho que talvez ele não tivesse imaginado tamanha repercussão, né, da visita dele, porque ele foi muito aclamado, foi muito recebido de uma forma bastante, como se fosse um verdadeiro, mais do que um sumo pontífice, né? E com toda a humildade dele, ele não se orgulhou, não usou disso. É um sentimento puro e simples, né? E com certeza ele deve ter ficado muito assustado, né? Ficou muito surpreso, né? Durante toda a sua estadia de cerca de 3 meses, o mestre Barágue recebeu honras de fiéis e autoridades do clero. Reviu familiares e chegou a participar de programas de TV. Foram 3 meses de um luxo que jamais conhecera. Segundo Barágue, ele foi tratado como um príncipe, mas em todo momento manteve a humildade e as orações. Essas duas características do monge estavam mais nítidas do que nunca. É fundamental também como o sentimento de gratidão, o sentimento de compaixão. E a humildade também é um dos pilares, né, do coração de um budista.